Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao canal Creio Logo Sei. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, mais especificamente sobre a Bíblia protestante. Antes de nós continuarmos, gostaria de pedir a você que se ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ao final desse vídeo, se você for abençoado, se você gostou, deixe o seu joinha, combinado? Então, antes de mais nada, a Bíblia é a regra de fé e prática de nós cristãos. Ela é um manual de instruções de como viver. É através dela que nós conhecemos a revelação de Deus, o amor de Deus e o plano dele e as promessas que ele tem para nós. Certo? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia protestante, como nós já dissemos, e vamos começar. Ela tem no total 66 livros, e esses livros estão dispostos em dois grupos, em duas porções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27. Por que essa divisão e essas palavras testamento? Porque o Antigo Testamento significa a antiga aliança, que foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, né? Então conta desde a fundação do mundo, da criação do homem por Deus e de todo o universo, até o final, quando o povo de Israel estava preparado para a vinda do Messias, que Deus havia prometido desde lá do início, desde Gênesis. Quando Jesus vem ao mundo, então se inicia a nova aliança. A partir da morte de Jesus, inicia-se a nova aliança. Então, o Novo Testamento é composto de livros que contam o nascimento, o ministério de Jesus, a morte, ressurreição e ascensão aos céus. Também o livro histórico que conta como foram os atos, o que fizeram os apóstolos após a ascensão de Jesus, e também as cartas que estes apóstolos escreveram às muitas igrejas que foram fundadas após a morte de Jesus, a ressurreição dele, quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho até os confins da terra. Então vamos começar pelo Antigo Testamento, composto, como já falamos, de 39 livros, e o primeiro grupo de 5 livros é o Pentateuco, ou a famosa Torá, que nada mais é do que significa lei, Então ele é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés. O primeiro livro, Gênesis, conta desde a fundação do mundo, a chamada de Abraão, que foi quando Deus se revelou a Abraão para fazer dele uma nação. Antes de Abraão, havia homens que criam em Deus, a quem Deus realmente se revelou, mas foi através de Abraão que Deus se revelou a uma nação. Que foi, podemos dizer assim, fundada a primeira religião monoteísta, que acreditava no único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos Senhores, o grande Eu Sou, ou Yahweh, que é um nome que acredita-se que seja aquele nome impronunciável que Deus se revelou a Moisés, o grande Deus, o Senhor, Então, Deus se revela a Abraão e aí, consequentemente, funda a nação de Israel, que crê em Deus, que tem a sua base na religião monoteísta, da crença do único Deus. E aí esse livro acaba na morte de José, que era bisneto de Abraão. Aí Êxodo começa contando como foi a formação desse povo como nação, como Moisés os tirou do Egito, da escravidão, e a formação desse povo, a peregrinação no deserto. Os outros 3 livros contam basicamente sobre as leis, as mitzvot, que Deus deixou para o povo judeu, que era uma forma de condução, os 10 mandamentos e as demais leis, que era para o povo saber como se conduzir dali em diante, como viver dali em diante, debaixo
da lei de Deus, da orientação de Deus. Depois desses 5 livros, entramos nos 12 livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Como o próprio resumo diz, eles são históricos, então eles contam desde a morte de Moisés, quando Josué assumiu o povo, e conta, como foi a entrada na terra, as guerras que foram necessárias para que o povo entrasse e possuísse a terra. Depois, o período dos juízes, em que Deus levantava juízes para governar a nação. Depois esse povo pediu a Deus um rei, e aí Deus levanta o primeiro rei, que é Saul, depois Davi, depois Salomão. Após a morte de Salomão, há uma divisão, A nação de Israel se divide em 2 reinos. Vem o pecado, a rebelião, o cativeiro, o povo é levado cativo, e depois o retorno para a terra de Israel. Então, nós vamos ver mais para frente, nos aprofundar um pouco mais em cada um desses livros, características, pano de fundo, quando foi escrito, por quem. Hoje é só mesmo um breve resumo. Após os 12 livros históricos, nós temos os 5 livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que, como o próprio nome diz, são livros poéticos, e muitos de louvores, Os salmos mesmo são louvores a Deus. Depois nós temos os grupos dos profetas. O primeiro grupo são de 5 livros dos profetas maiores. Por que eles recebem esse nome de maiores? Porque são livros mais extensos, de muitos capítulos na maioria. E eles são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E fechando o cânon do Antigo Testamento, nós temos os 12 profetas menores, porque são livros mais curtinhos, de poucos capítulos, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí, se você tem uma Bíblia antiga na sua casa, você provavelmente já percebeu que entre uma e outra existiam nas mais antigas 4 páginas em branco, A minha não tem mais isso. Mas eu via já aqui na minha casa muitas Bíblias assim quando eu era criança, que haviam 4 páginas em branco dividindo o Antigo do Novo Testamento. Por quê? Porque significa os 400 anos de silêncio em que Deus não se manifestou por nenhum profeta. Deus não falou ao povo através de nenhum profeta. E foram os últimos 400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então Deus preparou a nação de Israel, tratou com ela, foram obstinados e desobedientes em muitas ocasiões, mas aí Deus trouxe de volta esse povo que havia sido punido com os cativeiros, com o cativeiro da Babilônia, melhor dizendo. Trouxe de volta e então estava tudo preparado para a vinda do ungido de Israel, o Messias prometido de Israel, que é Jesus. E Paulo diz isso, que vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi um homem sem pecado, que sofreu as mesmas tentações, foi sujeito às mesmas paixões, às mesmas angústias e aflições que nós, porém não pecou e veio cumprir o seu papel que já havia sido predito, lá no início. Na verdade, o plano da salvação já existia lá antes da fundação do mundo, porque a Bíblia também diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Certo? E aí, vamos começar lá no Novo Testamento. O Novo Testamento, com 27 livros, tem a seguinte divisão: os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Os 3 primeiros são considerados evangelhos sinóticos, que significa o quê? Evangelhos de narrativa, né? Eles são sucintos em narrar fatos que aconteceram com Jesus, principalmente no seu ministério. Dos 3, Lucas é o mais detalhista. Lucas vai falar da infância de Jesus, vai falar do nascimento até de João Batista, que veio antes de Jesus. Vai trazer uma genealogia diferente que está em Mateus, que a gente acredita que uma genealogia seja de Maria e outra de José, né? Existem muitas interpretações para isso, eu acredito dessa forma. E depois dos 3 evangelhos sinóticos, nós temos o evangelho de João, que é mais denso, mais profundo e se preocupa não tanto em narrar os fatos do ministério de Jesus, mas sim com os discursos profundos dele para provar que ele é Deus, né? Então, em João é onde a gente mais entende isso, que Jesus, além de homem, é Deus. Depois dos 4 evangelhos, nós temos um livro histórico que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que começa com a ascensão de Jesus, a ordem que ele deu antes de subir aos céus, né? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, dando ordem para que os apóstolos espalhassem a mensagem das boas novas por todo o mundo. E aí o livro conta isso, como foram, né? O que fizeram os apóstolos durante sua vida ou um período da sua vida. Conta também a história do apóstolo Paulo, que não era um discípulo de Jesus, né? Não conviveu com Jesus, era um perseguidor da igreja, era um judeu diligente, e depois acabou se convertendo de uma forma maravilhosa quando o próprio Jesus se revelou a ele, né? E Deus levantou o apóstolo Paulo assim como o homem que deu todas as coordenadas do cristianismo para nós. E aí vamos entrar em Paulo. Depois do livro histórico, nós temos 13 cartas paulinas, que foram as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. Muitas, na maioria, fundadas por ele mesmo, né? Por suas passagens, suas missões, suas viagens missionárias. E são elas: Romanos, Primeira carta e segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Depois nós temos outras 8 cartas de autores diversos, que são Hebreus, que ninguém sabe quem é o autor. Aí nós temos Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, né? Esse Tiago era Tiago justo, o irmão do Senhor, porque no Novo Testamento a gente vê falar de 3 Tiagos, né? Tiago, irmão de João, que era filho de Zebedeu, que era um discípulo de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, que também foi discípulo de Jesus, e Tiago justo, que era o irmão do Senhor, que foi quem escreveu essa carta. Ele foi um dos pais da igreja em Jerusalém. Também temos a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro, e também primeira, segunda, terceira carta do apóstolo João, esse mesmo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, a epístola de Judas, e temos no final um livro das revelações, que foi tudo que Deus revelou, Jesus revelou ao apóstolo João também, quando ele estava preso na ilha de Patmos, que são as revelações do fim dos tempos, né? É o famoso Apocalipse. Lembrando que o João que escreveu o Apocalipse, as 3 cartas e o Evangelho é o mesmo, discípulo amado João, filho de Zebedeu. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse breve resumo. Se você ficou com alguma dúvida, peço para que você coloque aí nos comentários e a gente volta a falar, a gente faz um novo vídeo, dependendo das dúvidas que vocês tiverem, e a gente vai continuar esse assunto.
né? Mostrando as diferenças da Bíblia hebraica, da Bíblia católica, quais livros tem, quais livros não tem nas outras. Também vamos falar um pouco das evidências científicas que já existem hoje para quem ainda não crê pela fé que a Bíblia é infalível, inerrante. Nós vamos falar sobre isso também. E um pouquinho de pano de fundo de cada livro, dos autores e a época em que foram escritos. Combinado? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha acrescentado algo ao seu conhecimento e que você seja muito abençoado. Por hoje é só e até a próxima. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.